Aleluia! Dia do batismo nas águas. Que momento maravilhoso, queridos. A gente vivenciar isso nesse lugar. Eu costumo dizer que batismo nas águas é um dos atos mais importantes na nossa vida, né, que acompanha o processo de salvação. E é algo que não foi inventado da cabeça do pastor, do Ministério Verbo da Vida. É algo que foi ordenado por Jesus. E eu estou aqui para obedecer. Pastor Marcelo também passou pelas águas e eu trago à memória aquele dia que foi um dia maravilhoso na minha vida. E graças a Deus, eu guardo isso comigo. Estou de pé até hoje. Não vou desistir desse estilo de vida, amém? E a nossa oração aqui é para que os que vão passar pelas águas, os batizandos, também permaneçam firmes até o final. Né? Quantos aqui foram batizados já? Quantos aqui? Bastante gente, né? Eu sei que estamos recebendo aqui visitantes, familiares. Seja bem-vindo. Cadê os visitantes aqui? Quem está vindo pela primeira vez, segunda, até segunda vez. Terceira vez, já vou considerar já como minha ovelha. Já. É profético, hein? Aleluia. Seja bem-vindo, viu? Meu nome é Marcelo, sou pastor dessa igreja. Nós estamos aqui não para roubar membro de outras igrejas ou falar mal da sua religião. A gente está aqui para pregar Jesus Cristo. A gente veio cumprir aquilo que ele ordenou a igreja fazer. Ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Esse evangelho que me alcançou, me colocou aqui, nessa posição de responsabilidade. Eu tenho como missão levar essa mesma palavra que me alcançou e está alcançando você também aqui nesse lugar. Então, o que vai acontecer aqui hoje não é meramente um ajuntamento, né? Eu sei que esse momento de batismo é um momento muito bonito. As pessoas se emocionam, né? Não tem nenhum problema. Tiramos bastante foto, né? Chamamos familiares e amigos para participar. Não tem nenhum problema nisso. Agora, tem um propósito, e isso aqui é algo muito sério. É uma cerimônia independente das formas que as igrejas até realizam esse evento. É uma cerimônia, e é uma cerimônia que tem uma representação muito grande. Primeiramente, para as pessoas que vão passar pelas águas, né? E para a visão da igreja, porque nós estamos dando continuidade àquilo que nos coube a realizar, né? Batismo. E eu falei aqui no início que isso tem uma representação muito grande na vida daquelas pessoas que vão descer as águas, porque o que vai acontecer aqui ela vai externar aquilo que já aconteceu com elas por dentro. Elas aceitaram Jesus Cristo como Senhor e Salvador das suas vidas, elas reconheceram o sacrifício salvador na vida delas. Então, ela vai, como ela se identifica com Cristo, ela vai descer as águas, simbolizando ali um sepultamento, né, com Cristo, e quando a pessoa sai da água, é como se estivesse ressuscitando com Ele. Então, está sendo externado, vocês são testemunhas de que essas pessoas aqui tomou uma decisão e elas estão convictas naquilo que estão fazendo. Nós passamos aí por uma maratona bem intensa de ensino da palavra. Todas essas pessoas que vão descer as águas aqui foram instruídas na palavra. Então, por mais que seja um ambiente de muitas emoções, eu vivo esse momento lindo, né? Não é Roberto Carlos, mas o que vai acontecer aqui é algo muito sério. Eu não estou aqui simplesmente para dar o banho no irmão, na irmã. Eu vou usar até uma colocação que o apóstolo Paulo fez, num contexto até diferente, mas vale a pena a gente colocar assim. Quando o apóstolo Paulo ele ministrou a ceia, lá em 1 Coríntios capítulo 11, ele fala assim, ó, quem tiver com fome, come em casa. Porque o propósito da ceia não é para encher a pança. Né? Tem um propósito, tem comunhão, né?
tem uma memória que nós trazemos como participando da ceia, não é verdade? Agora, em relação ao batismo, não é para tomar banho. Quem quiser tomar banho, toma em casa. Né? Vou pegar o mesmo gancho do apóstolo Paulo. Então, não é para tomar banho, não é para ficar bonito na fita, porque às vezes a gente consegue até identificar algumas coisas, principalmente criança, né? E a gente entende a mentalidade delas, que vê a emoção, é bonito, pastor, quero também. Fala, calma, vamos conversar, vamos passar umas orientações, né? E a nossa preocupação aqui não é deixar a nossa estatística bonita, porque, irmãos, é maravilhoso quando você vê os números de batizando, claro que é importante isso, porque o nosso propósito aqui é pregar o evangelho e até o final dentro dos processos que nós pregamos aqui. Porque o batismo não salva ninguém, mas é um processo que acompanha a salvação. Então, a nossa preocupação aqui não é deixar a estatística da igreja bonito. Porque, irmão, se for ter que cortar todo mundo, eu falava, só no outro batismo, eu corto. Amém, irmãos? Quando perceber que a gente não está aqui para ficar medindo, não, mas quando a gente percebe que a pessoa não entendeu, vem cá, você sabe o que está fazendo? Não, eu quero batizar porque todo mundo está fazendo isso. Não, peraí, calma. Então, a palavra é isso, a gente vai instruir na palavra. Amém, irmãos? Então, o que estamos fazendo aqui, e o que vai acontecer lá fora, é algo muito sério. Então, não é o nosso interesse que a pessoa passe por isso, desça as águas, e daqui a alguns meses a pessoa, não sou mais crente, sair da igreja. E a gente trabalha firme em cima disso, justamente para não entrarmos, irmãos, nessa estatística vergonhosa, que talvez tenha gente aqui que está sentado, que não está congregando, que está afastado do evangelho. Então, você veio para esse batismo, mas também vai ouvir algumas coisas. Por que eu vim para esse batismo? Graças a Deus você veio desse lugar. Se você está afastado, é o momento de você pensar assim, rapaz, eu conheço a palavra, eu conheço o Espírito Santo, eu sei a importância do batismo, eu sei a importância de congregar, eu tenho uma aliança com Ele, e por que eu estou nessa posição? Irmão, deixa eu te ajudar. O Espírito Santo te trouxe para esse lugar, para você voltar para a posição. Se você está fora, volta para a posição. Se você ainda não confessou Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, essa manhã você tem a oportunidade de fazer isso. E quem sabe até passar pelas águas. Como já aconteceu algumas vezes. Você está comigo? Então, irmãos, voltando aqui, a gente precisa reforçar. Não é simplesmente um ajuntamento de patotada. Aqui é um ambiente sério. O que estamos fazendo representa a eternidade de muitas pessoas. Amém? Então, vamos embasar algumas coisas aqui na palavra. Mateus capítulo 28, versículo 19. Olha o que diz aqui o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Projeta aqui para mim, Mateus 28, 19. 28, 19, Mateus. Diz assim, portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém, irmãos? Então, aqui é um fragmento desse ide. Eu fui alcançado, você está sendo alcançado. O nosso papel aqui realmente é fazer discípulo, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Essa é a nossa missão aqui. E eu, como pastor, filho de Deus, assim como você, tenho a responsabilidade de levar essa palavra. Porque o que nos une aqui, irmãos, é essa causa principal. É levar o máximo de número de pessoas à eternidade. Porque, irmãos, existe vida após a morte. É uma notícia muito boa, não é verdade? Existe vida após a morte. Porque o que acontece na humanidade hoje, caída, é que muitas pessoas não pensam nisso. Ou quando pensam, não se aprofunda nessa questão. Né? Ou, de repente, não tem tanto conhecimento assim. Mas deixa eu te dizer uma coisa. Irmãos, todos nós um dia vamos descer à sepultura.
E talvez alguém tenha lhe feito essa pergunta. O que vai acontecer com você após a sua morte, quando você descer à sepultura? Porque as pessoas vivem uma vida como se as expectativas fossem somente nesse mundo. Não é bem assim, irmãos. Após essa passagem, porque a morte, né, desse corpo aqui incorruptível, é uma passagem onde, após isso, irmãos, há uma continuidade. Então, a Bíblia fala muito bem a respeito de vida eterna e morte eterna. Agora, a nossa condição hoje, através de Cristo Jesus, nos deu a responsabilidade de escolher vida ou morte, bênção ou maldição. O que precisava ser feito na vida do homem, porque você conhece muito bem a história, porque por causa de uma decisão de Adão, preferiu seguir uma carreira solo, longe de Deus, isso implicou em morte eterna. Todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus. Por causa de um pecado de um homem, por causa de um erro do homem, de Adão, o pecado entrou no mundo, e com isso a morte passou a todos os homens. E quando a Bíblia fala de morte, você de repente pode ver na Bíblia lá, citando que Adão morreu, você vai ver que imediatamente você não vê ele descer na sepultura. Mas essa morte que a Bíblia fala, relacionada ao pecado, ela traz 3 consequências. A morte física, que hoje nós experimentamos hoje, se nós não fomos arrebatados antes, né? A morte física, a morte eterna e a morte espiritual. Tudo isso por causa do pecado. Então, o que você vê nessa história é algo muito sério. E a gente, rapidamente pegando aqui a situação, essa decisão de Adão e Eva, você vê que quando você vai lá em Gênesis, né, quando vai importunar ou questionar para Adão ou para Eva o porquê disso tudo, primeiramente a Eva colocou a culpa na cobra. Foi a cobra. E Adão, foi a mulher. Aí Deus, o que ele fez? Então Deus chamou para si essa responsabilidade e enviou o seu único filho para morrer por mim e por você. Então, por aí a gente já começa a refletir um pouquinho. Deus amou o mundo de tal maneira, me amou e lhe amou. Não merecíamos isso. Eu e você não merecíamos isso. Mas Ele resolveu. E aí é uma definição de graça. Ele resolveu, não é porque você é bonzinho, não é porque você mora no Retiro dos Motoristas, não é porque você mora no Rio de Janeiro, no Brasil, não. Ele resolveu. Ele amou o mundo de tal maneira. João 3,16, de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. E essa palavra unigênito, ela tem um significado de que o único segundo a sua espécie. Era o único filho, porque os outros filhos morreram. Porque quando o pecado entrou no mundo, houve um desconectar do homem a Deus. O homem passou a viver independente de Deus. O homem deixou de ser filho de Deus. O homem morreu. O homem passou a ser escravo do pecado. E é por isso, eu não preciso provar muita coisa, é por isso que você vê o mundo desse jeito. E é por isso que você vê, aí tem consequências do pecado. Eu poderia relacionar aqui as consequências do pecado. Mas uma que eu acredito que seja mais complicada é o vazio que entrou no coração do homem. Um vazio, uma necessidade. E o pecado é um negócio tão cruel que tem muita gente que já se acostumou com esse vazio. Por isso que é o mais grave. Essa questão é mais grave. Porque muita gente se acostumou com esse vazio. E sabe o que o homem caído ele faz para tentar preencher esse vazio? Ele tenta buscar em coisas. E às vezes coisas lícitas. Às vezes é no casamento, às vezes é na bebida, nas drogas, no trabalho, no dinheiro, para tentar preencher. Aí vai atrás disso, não preenche e fica sempre procurando alguma coisa. Mas Jesus, Ele veio ao mundo para resolver esse problema. Só que tem um problema também, irmãos, que o pecado viciou o homem. O homem se tornou viciado no pecado. E quando a gente fala no pecado aqui, não pense apenas, porque as pessoas às vezes ficam pensando assim, não, eu sou bonzinho,
Não, eu pago as minhas contas. Não é assim? De vez em quando você ouve uns relatórios assim. Não devo nada para ninguém, nunca fui para o SPC e Serasa. Nunca matei, nunca roubei, não prostituí. Só que é o seguinte, é natureza. Após Adão, é natureza. Você e eu, antes de Cristo, irmãos, antes desse processo todo, aqueles que ainda não decidiram, estavam desconectados de Deus. Desconectados. E aí o próprio texto fala isso, né? Vamos ver aqui, vamos abrir para a gente ler junto aqui, né? Eu acho que é importante. João capítulo 3, versículo 16. Projeta para mim, por favor, para a gente acompanhar aqui. Aleluia. Que passagem maravilhosa, irmãos. Esse aqui é um texto que, por si só, já daria já uma ação para a pessoa entregar a sua vida a Ele. Amém. Obrigado, vó. Só a vó concordou. Eu vou falar de novo. Só esse texto aqui já é uma mensagem da manhã para as pessoas aceitarem Jesus. Aqueles que não aceitaram, aqueles que estão de férias, voltar. Amém? Olha o texto aí, ó. Porque Deus amou o mundo de tal maneira. O escritor aqui, ele não conseguiu mensurar esse amor imenso. De tal maneira. O que é tal maneira, gente? Revelação dessa manhã. O que é tal maneira? É bem explicado isso, né? De tal maneira. E vamos entender, então, que amor é esse? Porque você não teria coragem de dar o seu filho para morrer para uma pessoa que não presta. Ou que presta também. Nenhum caso. Tem um que até responde aqui, pastor, nem seja bom nem ruim, para nada. Mas Deus, ele resolveu entregar o seu único filho para morrer para gente que não prestava. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho único, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Olha aqui, gente. Olha aqui, gente. Uma ação foi feita para a gente não ir direto para uma condição terrível. Você está comigo? Aí continua aqui, ó. Versículo 17. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para apontar o dedo para você, não para condenar o mundo, não para dizer, olha, você não vale nada. Não, ele não veio para isso. Ele veio salvar. Amém. E isso me remete a uma responsabilidade, irmãos, que eu não estou aqui para apontar os seus erros. Para apontar o que você fez, botar uma relação aqui de pecado, você fez isso. Não, não. O nosso propósito aqui não é esse. Nós estamos aqui, irmãos, para dizer para você, olha só, o reino de Deus chegou. O evangelho é o poder de Deus. Boas notícias. Eu estou passando para você aqui uma boa notícia. Olha, você não vai passar pela morte eterna. Depende de ti. O pecado, ele não vai mais segurar você a essa condição de vida eterna. Porque Jesus, ele pagou o preço no seu lugar. Então, você não precisa ficar com dúvida, será? Não, existe um caminho, existe a verdade, existe a vida. Jesus é o caminho. Se você não conhecia, se você não sabe como é o caminho a chegar, Jesus é o caminho. Não é a igreja que é o caminho. Não é entrar para a igreja que é o caminho. Porque às vezes as pessoas têm preocupação assim, não vou entrar para a igreja não. Irmãos, igreja é apenas um ambiente, uma ferramenta para a gente se reunir, ter comunhão, aprender da palavra, porque você faz parte do corpo de Cristo. Mas a igreja, estar registrada aqui no hall de membro da igreja, não significa que você vai ser salvo. Porque tem muita gente, irmãos, que está na igreja, não é salvo, está na igreja porque ama a luzinha, a parede preta, misericórdia, Santos tem poder.
o diácono, o pastor que é gente boa, a cantina que tem uma coxinha muito boa. Amém, Solange? Mas, irmãos, a gente não está aqui para isso. O foco aqui é Cristo. O foco aqui é eternidade. A mensagem que nós pregamos aqui é eternidade. Então, irmãos, a gente está aqui vacinado a respeito dessas coisas. Eu não quero que aqui encha de pessoas com a motivação errada. E no final, chegar no céu, Jesus vai olhar para mim assim: Marcelo, cadê o seu povo? Deve ter ido no banheiro. Não. Nem vai ter banheiro, né? Estou brincando, tá? Eu não quero isso, irmãos. Então, o que nós vamos fazer aqui é algo muito sério. Quem vai descer as águas não vai chegar lá, não, eu estou aqui, eu não sei que eu estou. Não, a irmã falou que eu tenho que me batizar, que não eu vou para o inferno. Não. A pessoa sabe o que está sendo feito. Amém, irmãos? Versículo 17, porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para condenar, para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Não estamos aqui, volto a dizer, para apontar o seu pecado. Estamos aqui para dizer assim, ó, Jesus é o caminho, a verdade e a vida. A salvação lhe pertence. A salvação lhe pertence. Versículo 18. Quem crê nele não é condenado. Presta atenção nessa parte, por favor, versículo 18. Quem crê nele não é condenado. Quantos creem no Senhor? Amém. Eu creio que ele existe. Né? Porque às vezes a gente ouve isso. Não, eu creio que ele existe, que Deus existe. Eu creio em tudo isso aí, mas não quero nada com Deus. Irmãos, crer, esse tipo de crer não vai salvar você. Amém. Crer, irmãos, também é confiar. Salmos capítulo 37, versículo 5. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Amém. Crer, irmãos, é confiar, entregar o teu caminho, a tua vida ao Senhor. Essa a proposta. Não é simplesmente acreditar que ele existe. Não é simplesmente, irmãos, considerar que a igreja é um lugar sério, é um lugar importante. E eu já vi uma situação, eu até falei isso aqui uma vez, quando eu era bem jovem, a minha mãe não queria nada com a igreja. Hoje, graças a Deus, ela é crente no Senhor. Ela brigava com a gente, vai para a igreja, não fica fora da igreja não, vai para a igreja. E brigava com a gente, tinha que ir para a igreja. Aí teve um dia que falei dei uma resposta para a mãe lá, minha irmã criada, não sei se era, de repente era Deus dos anos, não sei lá. Falei, mãe, você está me obrigando a gente ir, você mesmo não quer nada com Deus? Pô, rapaz... Meu Deus do céu. Precisa falar o resto? Não precisa, né? O quê? Um olho desse também, assim, mas no fundo, ela sabia que eu tinha razão. Então, você, papai, hoje é culto da família, né? Você, papai e mamãe, que só bota o filho para a igreja e você não vai, você também está ruim. Pastor, volta para a palavra. Não, estou falando a palavra. Quem crê nele não é condenado. Presta atenção, eu vou repetir aqui o versículo 18. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está. Presta atenção, irmãos. Não é eu que estou falando. Já está condenado. Aí ele cita aqui, ó. Condenado. Que condenação é essa? Aí ele vai citar aqui, ó. Porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Versículo 19. E a condenação é esta, 2 pontos, que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Ou seja, recebeu a luz, recebeu a palavra, mas preferiu não aceitar a verdade, o caminho é verdade, preferiu as trevas, preferiu o mundo, preferiu as coisas do mundo, do que aquilo que eu e você precisávamos. Precisamos, a melhor colocação é essa. Então, irmãos, é o maior pecado. E às vezes a gente ouve algumas coisas assim, é bem interessante. Essas narrativas
merece meditação e reflexão, né? A pessoa fala assim, ó, não quero saber dessas coisas, porque... Não quero saber, não, porque vai lá, né? De repente, eu sabendo, vai ficar pior a situação. Só você em falar isso já está ruim, já caiu já. Porque você está declarando que é verdade. E aquela verdade você precisa saber, e você não quer ouvir, já está sendo omisso. Eu entro para a igreja, eu aceito a Jesus, legal. Mas olha só, batismo não. Batizar nas águas não. Porque em alguns casos que a gente consegue até pegar, você percebe assim, não. Porque se eu me batizar, já era. Aí eu não vou poder sair. Ou então o castigo vai ser menor. Não, irmão, não é assim que funciona. Porque eu vim no culto dessa manhã. Agora. Aqui a gente passa a responsabilidade para você. Aqui não tem esse negócio de pastor tomar conta da tua salvação. Não, irmão, é salvação individual. Depois que a luz chegou, a decisão é sua. Diga para o seu irmão, a decisão é sua. Diga para ele. Vida ou morte, bênção ou maldição, luz ou trevas, a decisão é sua, querido. Não vou deixar de dormir se você escolher errado. Pastor, o que é isso? Eu amo muito você, por isso eu estou falando isso. Porque eu quero que você realmente reserve, prepare, trabalhe para a sua aposentadoria eterna. Porque, às vezes, há uma expectativa grande, irmãos, com a aposentadoria aqui da terra. A pessoa vai, trabalha, se programa, né? Mas, meu irmão, talvez você nem se aposente, vai embora antes. Eu estou falando besteira? Pastor, essa palavra de maldição. Não, irmãos, é realidade, pelo amor de Deus. Talvez você trabalha, daqui a pouco, morreu. E o dinheiro vai ficar aí. Estamos no culto da família, né? O teu dinheiro vai ficar aí. Alguém vai usufruir do teu dinheiro. Eu sei questão da aposentadoria, tem outras questões aí, mas se tiver reservas e contas, dinheiro, né, juntando tesouro aqui na terra, onde há traças e ferrugem, e a eternidade, você não está nem aí. Não está nem aí. E você está ouvindo as mesmas coisas e não toma uma posição. Está negligenciando algo, irmãos, que Jesus ele pagou um alto preço para que você não viva uma morte eterna. Então, é algo muito sério. O que eu estou falando aqui, irmãos, às vezes a gente ri um pouquinho, é só para atenuar um pouquinho, deixar você mais leve aqui. Mas é sério isso. Olha só o versículo 19, né? Nós lemos aqui, vou repetir, a condenação é esta, que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Se você voltar um pouquinho no mesmo capítulo do Evangelho de João, capítulo 3, você vai lá no versículo 3, versículo 5, né? Se você voltar um pouquinho, deixa eu abrir aqui. Você vai ver uma passagem, não vou abrir muito não aqui, Jesus ele cita, né, para Nicodemos, a respeito da salvação aqui, ó. Jesus respondeu, estava uma conversa com Nicodemos, né, a respeito, ele entendeu errado, achou que tinha que voltar para o ventre da mãe, está falando aqui do novo nascimento, é um processo pelo qual eu e você precisamos passar. Faz parte do projeto da salvação, nascer de novo, não é voltar para o ventre da sua mãe, como o Nicodemos entendeu dessa forma. Então, Jesus ele deu duas respostas aqui, eu quero destacar essas duas respostas que Jesus deu para Nicodemos. Diz assim, ó, Jesus respondeu e disse, versículo 3, em verdade, aqui a minha versão está na verdade, te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Você está entendendo? Olha só o versículo 5. De novo, você percebe verdade, sempre reforçando a verdade. Na verdade, te digo que
aquele que não nascer da água da palavra e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Irmãos, não é o que eu acho, não é o que a vovó acha, não é o que o pastor, o padre ou algum líder espiritual acha, mas é o que a Bíblia diz. Irmãos, nós estamos pregando a palavra. Até porque, irmãos, todas essas narrativas ou processos de salvação, de céu, de inferno, você vai ver isso na palavra. Então, eu não vou pegar apenas um trecho e me deter nisso, e, irmãos, e fechar os olhos para uma responsabilidade que eu tenho. E essa responsabilidade é uma decisão que eu já fiz. Todos aqui, irmãos, precisam fazer. A maioria aqui já fez. Se você não fez, a decisão é sua. A responsabilidade é sua. Agora, não deixa que o pecado amarre você. E a gente, às vezes, ouve algumas narrativas a respeito dessa oportunidade em entregar a vida, né? Em aceitar Jesus, que é uma forma que a gente sempre fala aqui, faz aqui quando convidamos as pessoas, quem quer aceitar Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, a gente sempre fala, usa esses termos, né? Que é um termo bíblico, e quando isso acontece, ela tem a oportunidade de mudar a sua história. Porque, irmãos, o Evangelho é o poder de Deus para mudar a vida das pessoas. O Evangelho é o poder de Deus. Então, o próprio texto que nós lemos aqui, João 3, versículo 3 e versículo 5, você vê que não tem como você ver, não tem como você entrar, se não nascer de novo. Porque, às vezes, as expectativas é ver alguma coisa, é sentir alguma coisa, para passar a pertencer. Não é assim que funciona. No momento em que você recebeu a mensagem do Evangelho da paz, da salvação, a decisão é sua. Porque, irmãos, eu posso dizer aqui coisas que eu tenho desfrutado, irmãos. Eu posso dizer aqui, e pelas coisas que a gente tem visto por aí, tantas distorções, um evangelho que não é um tipo de ministrações que não tem nada a ver com o evangelho, mau testemunho, decepções. Porque é um ambiente, irmãos, igreja é um ambiente de gente. Então, tem gente lá que você vai ver, que vai dar mole, que vai escorregar na casca de banana, que vai fazer coisa ali que você acha assim, caramba, é crente, é uma igreja X, como pode isso, irmãos? É um ambiente que pode acontecer isso, mas nós temos a palavra, nós temos as instruções na palavra, nós temos o Espírito Santo, há um caminho, a verdade, a vida, né? há um coração que foi transformado pelo Senhor, então, há ferramentas, irmãos, que foram disponibilizadas para nós, para que essas verdades realmente aconteçam na nossa vida. Agora, em detrimento de coisas que às vezes acontecem com um ou outro, não pode me impedir, não pode impedir você de mergulhar, irmãos. De mergulhar nisso. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Você pode fazer diferente. A mesma unção, irmãos, o mesmo Espírito que ressuscitou Jesus, ele habita também naqueles que nasceram de novo, e teve o seu coração transformado. Irmãos, há tudo disponível, tem coisas disponíveis, coisas que foram disponibilizadas pelo Senhor, para que você viva bem. Agora, quem está do outro lado, talvez a única informação que você tem é essa palavra. Então, não crie expectativa de ver alguma coisa, de sentir alguma coisa. Você está recebendo a palavra, luz está chegando para você. A única coisa que você precisa fazer agora é tomar uma decisão. Que eu não posso, meu irmão, fazer por você. Se eu pudesse, tivesse uma varinha mágica, tocava na sua cabeça mudava. Não, não funciona assim. É uma decisão. Em Romanos capítulo 10, do versículos 8 ao versículo 10, não precisa abrir, mas pode projetar aqui, né? O que fazer? Porque às vezes essa pergunta, pastor, o que preciso fazer para ser salvo? Né? É entrar para a igreja? Como é que é isso? Aí esse texto diz exatamente, traz exatamente essa informação, Romanos capítulo 10, do versículo 8 até o versículo 10. Diz assim, mas que diz? A palavra está perto de ti, na tua boca e no teu coração. Esta é a palavra da fé que pregamos. Aí ele diz aqui, versículo seguinte, a saber, 2 pontos, se com a tua boca
confessares ao Senhor Jesus, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será, olha a instrução aí, meu irmão, preciosa para você. Visto que com o coração se crê para a justiça, e com a boca se faz confissão para a salvação. Duas coisas que o Senhor quer realmente de você: a sua boca e o seu coração. A sua boca e o seu coração. É só isso. Ah, pastor, eu creio, mas você precisa confessar Jesus com a sua boca e o seu coração. Seja vindo aqui na frente, seja abordando alguém no final do culto, de repente acontece isso, a pessoa está com vergonha. É sempre importante que a pessoa venha aqui à frente, até para a igreja conhecer você, mas que não seja esse impedimento. Tenho vergonha de vir à frente. Que não seja esse impedimento, mas que você tenha oportunidade. Aqui você tem oportunidade. No final dessa reunião, procurar, não, eu quero aceitar Jesus, eu quero entregar minha vida ao Senhor. Eu estou afastado, eu estava bem, alguma coisa aconteceu lá comigo lá atrás, eu estou fora, mas eu quero voltar. Essa é a sua decisão. Essa manhã você está tendo essa oportunidade. Porque, meu irmão, a nossa vida não consiste apenas nas coisas aqui desse mundo. A Bíblia diz que somos os mais miseráveis se as nossas expectativas forem nesse mundo. E você não foi criado para ser um miserável. Você foi criado para ter a vida eterna com Jesus, eternamente com o Senhor, meu irmão. Pare para pensar nisso. Você também é um ser espiritual. E o que vale mais em tudo isso aí, nessa estrutura que é você, é o seu espírito, o teu eu verdadeiro. Porque, irmãos, tudo isso aqui vai passar. Tudo isso aqui vai passar. Mas Deus resolveu te dar uma condição melhor. Então, não deixa que o diabo venha prender você. Aí você, de vez em quando, vê aquelas narrativas também, uma outra narrativa, né? Ah, eu vou me preparar, né? De vez em quando a gente ouve isso aqui. Ah, eu vou me preparar, não estou preparado, né? Se Deus quiser, se um dia Deus quiser, eu vou aceitar Ele. Não, irmão, Deus quer. Deus não quer que nenhuma alma se perca, mas chega o conhecimento da verdade. Você está entendendo que às vezes a gente fala coisas, a gente entra em umas questões que não nos ajudam em nada. Ah, eu não estou preparado. Deixa eu te falar uma coisa aqui, ó. Não existe preparação para você aceitar Jesus. Não existe. Você pode pegar os seus bens, vender, distribuir aos pobres. Você pode fazer o que você quiser. Não adianta. A Bíblia diz que Deus olhou para o mundo e não viu um justo sequer. Por isso que Ele enviou Jesus. Por isso que Deus ele veio, se tornou homem, abriu mão de sua glória para morrer por você. Irmãos, por isso que é um negócio muito sério. Deixa eu repetir isso aqui. Por isso que esse ponto de quando você recebe a luz e não toma uma decisão, é um negócio muito sério. Porque, olha só, o Criador do céu e da terra, Ele abriu mão da sua glória. Meu irmão, só nessa mensagem aqui, já nos sacode. Sim ou não, pessoal? Ele abriu mão de sua glória e Ele veio habitar entre nós, tendo corpo, sofrendo, apanhando no seu lugar. Derramou sangue no seu lugar, para que hoje, você ouvindo essa palavra, não queira aceitar Jesus. Não estou aqui para botar medo em você, não. Eu estou fazendo você pensar. Então, não houve preparação. O único que poderia resolver o problema do pecado era a morte de um justo. E Jesus ele morreu e pagou o preço por você. Então, a mensagem para você nessa manhã é o seguinte, olha só, o preço foi pago. Você pode ser salvo, depende de você. A escolha é sua. Você está comigo? Essas vidas, né, são quantas? Estava 6, já aumentou? É 6, 7 pessoas que vai descer as águas. Está aqui? Tem conta aí, vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6 pessoas. É isso mesmo? 6? 7? Também não? Não? Tem mais uma pessoa que eu ouvi, alguém soprou alguma coisa aqui, tu vai se batizar também. Acho que são 6, 7. É bom fechar em 7, né? Perfeição, número da perfeição, 7. Essas vidas aqui.
Fique de pé, vocês. Pode ficar de pé? Essas vidas. Corajosos. Isso. Esses corajosos vão descer as águas. Que momento maravilhoso. Você está comigo? Que momento maravilhoso. E eu me sinto honrado por fazer parte da vida deles, da história deles, né? Eu vou ter um galardão lá, esperando. Mas, irmãos, isso aqui é algo muito sério. Eu quero mexer com você realmente. Aqueles que estão firmes, né, se batizou, está firme, olhe para que não caia. Aqueles que estão afastados, volte para a posição imediatamente. E aqueles que não entregaram a sua vida a Cristo Jesus, você tem a oportunidade hoje. Fique de pé em nome de Jesus, Ministério de Música.